Direto da redação Jovem Pan, Pan News. Edição de terça-feira, 18 de setembro. Para você que está ouvindo a maior e melhor rede de rádio do Brasil, 4 milhões de ouvintes. Pá! Esse mês é o mês da beleza nas farmácias Nicei. Por isso, a Nicei preparou algumas ofertas que eu vou falar agora para você aproveitar. Corra em qualquer unidade Nicei. Novo super condicionador Dove, 1 minuto, só R$18,90 cada. Tem o desodorante Rexona Aerosol, só R$9,90 cada na compra de 2 unidades ou mais, beleza? Tem um kit protetor solar L'Oreal Fator 30, grátis facial, só R$49,90 para aproveitar cada. Hidratante Neutrogena Body Care 200ml, só R$14,90 cada. Olha que legal, hein? E ainda a Nicei garante o melhor preço da praça em medicamentos tarjados de uso contínuo em mais de 1.000 itens. Traga a sua receita e confirme. Corra para uma unidade Nicei, são 12 espalhadas em Maringá, pertinho de você. E você encontra Nicei em Sarandi também. Nicei Igreja, hein, Paulo Caetano? Muito bom dia. Oi, Carioca, bom dia pra você, bom dia pro ouvinte Jovem Pan, agora 9h16. E nós vamos de informação nessa edição do Pan News. Vamos lá, Paula, primeira edição, Pan News. Supermercados vão abrir normalmente nos domingos e feriados em Maringá. CPI do Transporte Público escutou mais 2 depoentes. Cida Borghetti não quer mais Beto Richa na coligação. E ainda, saiba tudo do esporte regional aqui na Jovem Pan Maringá. Tempo e temperatura. Agora em Maringá, 20 graus, céu com uma névoa úmida e o sol ainda pode aparecer entre nuvens. Não há previsão de chuva para hoje. Amanhã o sol aparece entre nuvens e pode chover a partir da tarde. As temperaturas vão variar entre 15 e 27 graus. A manchete do Jornal Diário do Norte Paraná de hoje. Liminar do Tribunal de Justiça suspende lei dos supermercados. Você vai ler também no diário de hoje. Preço do etanol e da gasolina sobe cerca de 7% só este mês em Maringá. Muito bem, você pode ler essas e outras notícias assinando o diário, ligando no 3221-6001. Ligue, assine o diário, 3221-6001. E tudo vai voltar ao normal. Os supermercados vão abrir aos domingos e feriados. A Justiça determinou isso. Roberto Lima, esse assunto foi muito discutido em Maringá e agora temos pelo menos parece-me que uma definição. Bom dia. Muito bom dia, Paulo Caetano, bom dia, Carioca e os amigos da PAN. Pois bem, Paulo, vamos então falar a respeito do assunto que foi muito comentado aqui nos últimos meses, que foi a abertura dos supermercados apenas uma vez aos domingos. Acontece que o Tribunal de Justiça do Paraná concedeu ontem, em decisão unânime, uma liminar favorável à ADIM, que é a ação direta de inconstitucionalidade proposta pela FEComércio contra a Lei Municipal 10.606/2018, popularmente mais conhecida como a Lei dos Supermercados. Ela estava limitada à abertura dos estabelecimentos com mais de 5 funcionários ao primeiro domingo do mês e estava proibindo o funcionamento nos feriados. A liminar do TJ declara inconstitucional a lei maringaense e não cabe recurso até o julgamento do mérito da ação. O projeto de lei de autoria do vereador Carlos Mariucci, ele foi aprovado no dia 16 de abril com apenas 2 votos contrários. Após essa votação, Paulo, levou cerca ali de 90 dias para que o mesmo entrasse em vigor, né? Teve até supermercado que foi aí multado por ter aberto no domingo e agora com essa decisão, porém, ela foi suspensa, né? Portanto, a liminar do TJ e aguarda então o julgamento do mérito da ação. Por enquanto é só, Paulo, eu volto no decorrer da programação com mais informação. Roberto Lima para a Jovem Pan. A impressão que se dá é que essa briga realmente foi uma briga inútil, viu, Carioca? Que coisa, hein, Paulo? Inútil. Vamos seguir por aqui? Vamos lá. Em todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade.
Saímos de uma briga inútil e vamos para uma briga que a gente não sabe no que vai dar ainda, porque ontem a CPI dos transportes se reuniu para ouvir novos depoentes. Agnaldo Vieira é quem tem as informações. Bom dia, Agnaldo. Muito bom dia, Paulo Caetano, Carioca e aos queridos amigos da PAN. A Comissão Parlamentar de Inquérito do Transporte Coletivo, instalada pela Câmara Municipal de Maringá, acrescentou na tarde de ontem os depoimentos do ex-vereador Humberto Henrique e também do secretário municipal de gestão, Rogério Calazans. Humberto foi convidado por ter atuado como relator em CPI semelhante na última legislatura. Ele relembrou as conclusões do relatório e sugeriu aos vereadores requerer à TCCC cópias das notas fiscais, do chassis e das carrocerias dos ônibus adquiridos desde 2010. Na sequência, Calazans afirmou à CPI que a TCCC argumentou o prejuízo mensal de R$600 mil na ocasião em que os motoristas pediam aumento salarial. Porém, dias depois, enviou à prefeitura balancetes que garantiam a saúde econômica da concessionária do transporte coletivo. Esperamos realmente que ela continue assim, porque ela presta um serviço essencial à população, disse Calazans. Durante a reunião, a CPI anunciou o pedido de renúncia do vereador Carlos Mariucci no grupo, assim como a sua participação na Comissão de Constituição e Justiça, por motivos alegados por ele particulares. Ele será substituído por outro vereador da bancada partidária. Ainda falando sobre a CPI de ontem, faltou à reunião o vereador Chico Caiana, devido a um compromisso médico, ele que é membro desta CPI. A próxima reunião acontece dia 24 no plenário da Câmara. Essa informação de momento, Paulo, a gente volta ainda hoje, trazendo mais informações do que acontece em Maringá e também em toda a região, nas edições do PAN News, claro, aqui na Jovem Pan. A todos, uma excelente terça-feira e até lá! Sobre esse assunto, a grande verdade é que a administração municipal se precipitou. E aqui mesmo, na Jovem Pan, em entrevista, o prefeito disse que a empresa, pela informação que tinha passado, estava quebrada. E agora, o tom dos servidores foi um pouco diferente ao falar lá na CPI. A cortina de fumaça parece que funcionou e nós esquecemos do valor da tarifa. Tomara que a prefeitura tenha se equivocado e não tenha sido algo orquestrado toda essa questão, para distrair a população, que já sofre muito por conta de um contrato desastroso com essa empresa e que literalmente explora não só o transporte, mas explora literalmente o usuário do transporte coletivo de Maringá. Jovem Pan, a rádio do Brasil. E vamos girar agora e vamos falar de política eleitoral. Ângelo Rigon, agora a governadora que antes rasgava elogios a Beto Richa, ela tratava o ex-governador por meu líder, meu companheiro, meu amigo. Agora não quer ver Beto Richa nem pintado de ouro, hein? Bom dia, Ângelo. O cachorro quer morder o próprio rabo. Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, Carioca. Bom dia, amigo ouvinte da Rádio Jovem Pan. Se o cartunista, saudoso cartunista Lucas estivesse vivo, ele comentaria algo tipo: o pau está torando na casa do Noca. Tucanos e pepiças, que conviveram muito bem durante mais de 3 anos aqui no Paraná, resolveram agora brigar. Ontem a governadora Cida Borghetti resolveu tornar pública a sua intenção de tirar Beto Richa da coligação. Falou isso de manhã durante uma viagem e no final da tarde já haviam representantes de todos os partidos que integram a sua coligação assinado e concordado com a retirada de Beto Richa. Antes, porém, a própria coligação havia colocado Beto Richa na geladeira. Nos últimos dias, desde que aconteceu o episódio envolvendo as 2 operações policiais, sumiram do rádio e da televisão algumas inserções do então candidato a senador. Por isso que quando ele deixou a prisão, beneficiado pelo Gilmar Mendes, ele fez questão de dizer que estava retomando sua campanha. E ontem, à tarde, ingressou e conseguiu na Justiça Eleitoral retomar as suas inserções no horário eleitoral. Na parte da manhã, a coligação de Cida Borghetti, que todo mundo sabe que é coordenada pelo seu marido, Ricardo Barros, havia determinado completo afastamento da propaganda de Beto Richa. Por isso que, no início da tarde, só foi ao ar a propaganda de Alex Canziani, que é outro candidato ao Senado pela coligação.
À noite, quando Beto Richa, devidamente autorizado pela Justiça Eleitoral, conseguiu ir para a televisão, ele entregou um vídeo de 2 minutos e 22 segundos defendendo-se das acusações e confirmando que mantém a candidatura ao Senado. No entanto, a coligação de Cida Borghetti decidiu cortar o vídeo, que foi divulgado pela metade, para poder dividir com a campanha de Alex Scanziani. Richa diz que a sua prisão foi um ato violento dele e da sua família, que queriam liquidar com a sua trajetória política. Nós fomos presos sem termos sido nem ouvidos. Primeiro eles querem nos humilhar para depois nos ouvir. Primeiro eles querem nos destruir para depois nos ouvir. Invadiram a minha casa, aterrorizaram a minha mulher, invadiram a casa da minha mãe de 78 anos. Eu fui vítima do estado policial que alguns querem implantar no Paraná, disse Beto Richa. Foi nesse ponto que o vídeo foi cortado e o pessoal não ouviu mais. No restante da gravação, divulgado hoje por alguns sites, ele diz que órgãos de investigação que se comportam hoje como verdadeiros partidos políticos têm poder de polícia e que nem nos regimes autoritários havia tanto poder de polícia a um partido. Disse ele: eu não quero privilégio de maneira alguma, eu quero a garantia legal a que todos os brasileiros têm direito. Hoje ameaço a minha liberdade, amanhã pode ser a de vocês. O tempo deve esquentar a partir de hoje, principalmente depois que o vídeo do Beto Richa foi cortado ontem pela metade, o que nunca havia acontecido. Ricardo Barros e Cida Borghetti querem afastar ele da campanha, mas ele diz que legalmente só em caso de morte, desistência voluntária ou indeferimento de candidatura. Portanto, aguardemos daqui para frente novos episódios dessa série que acontece em época de eleição, chamada Quando Vice Trai. Por enquanto é só, volto no decorrer da programação e à noite no Jurassic Pan. Ângelo Rigon para a Jovem Pan. O modelo político eleitoral brasileiro, ele me enoja, me envergonha mesmo. Eu acredito que o cidadão que produz, que levanta pela manhã e vai trabalhar, também não está nada satisfeito com o que acontece. O candidato vai para um horário se defender porque estava preso, o outro está preso, o outro está quase sendo preso, o outro está sendo investigado, o outro... Não tem ninguém que tenha as mãos limpas e o coração puro para conduzir o governo do estado, para ser senador, para ser presidente da república. Eu não sei o que vai acontecer. Eu acho que a gente precisa romper com esse modelo e a urna é uma boa hora para isso. Jovem Pan Maringá. Cobertura para 4 milhões de pessoas. Não era pra ser, mas vamos sair do clima de velório e vamos pros esportes, Carioca. Vamos lá, a enciclopédia, né, no mundo dos esportes, Orlando Gonzalez. E o cardápio regional de Orlando tá cheinho. Bom dia, Orlando. Quais são os destaques de hoje? Jovem Pan Esportes. Bom dia, Paulo Caetano, Carioca, amigos da Jovem Pan. O invicto Copel Telecom Maringá Vôlei volta a jogar nesta terça-feira pelo Campeonato Paranaense de Vôlei. A equipe vai atuar pela 6ª vez na competição e objetiva a vitória para se manter na liderança. E o jogo será diante do Lanterna AMVP Maringá a partir das 20 horas no Ginásio Esportes do Jardim Paulista e a entrada é franca. O Copel Telecom lidera o campeonato com 14 pontos, o Caramuru é o vice-líder com 13 pontos conquistados. Após sofrer o revés na primeira apresentação aqui no Estádio Líderes pelo Campeonato Paranaense da 3ª Divisão, o Grêmio Maringá volta a jogar no próximo sábado, será pela 5ª rodada, e o pega contra o Colorado está previsto para o Estádio Albino Turbay às 15h30 de domingo. Lá em Cianorte, o Grêmio vai buscar a sua reabilitação neste Campeonato Paranaense da 3ª Divisão. Liga Nacional de Handebol, nesta quinta-feira, o time feminino de Maringá volta a atuar. O jogo vai ser difícil contra o time do Pinheiros, partida no ginásio Henrique Villaboin, lá em São Paulo. Pinheiros, que é um dos grandes times do handebol brasileiro. E ontem, Paulo Caetano, a bola rolou pelo Campeonato Brasileiro da 1ª Divisão. O time do Internacional jogou em Chapecó, perdeu de 2-1 para a Chapecoense e com isso o São Paulo lidera o Campeonato Nacional com 50 pontos. É isso, Orlando Gonzalez para a Jovem Pan. Essa edição do Pan News fica por aqui. A gente volta logo mais às 18 horas. 18 horas, né, Carioca? Exatamente, horário de Brasólia, às 18, a segunda edição dentro do Jurassic Pan, né, Paulo? Exatamente. Ouvinte, participe com a gente. Você pode mandar um e-mail para jornalismo@jovempan.net
fazer contato com a nossa redação no 21010001 ou ainda pelo WhatsApp Jovem Pan 99909-1013. Jovem Pan Maringá, 4 milhões de ouvintes. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Pan News.